Será que ele ou ela te bloqueou por indiferença? Será que já não sente mais nadinha por você? Mas algo te diz bem lá no fundo que essa história ainda não acabou? Será que bloquear é sinônimo de indiferença? Ou será que mesmo com esse bloqueio e apesar desse bloqueio a pessoa ainda sente a sua falta? Hoje você vai entender o que realmente significa esse bloqueio e como o cérebro reage a isso e o que a neurociência revela, afinal, sobre quem te bloqueia, mas no fundo, talvez ainda pense em você. Primeira coisa para entender aqui é que bloqueio não é o fim da história. Sim, muita gente acredita que o bloqueio é o fim do mundo, é a linha final, é o ponto final. Mas, segundo estudos neurocientíficos, bloquear pode ser apenas a pontinha do iceberg, aquele ato de defesa emocional, e nem sempre é desinteresse total. Quando alguém bloqueia você, isso geralmente vem de um lugar de dor, que gera raiva, confusão interna, mas não necessariamente desprezo. Essa é a boa notícia aqui. Mas a dor de bloquear também existe sim. Segundo a neurociência, o cérebro processa o bloqueio de forma parecida com o luto. A pessoa que bloqueia também sente uma carga forte de cortisol, hormônio do estresse, principalmente quando ainda existe muito amor ou muito afeto. Ou seja, o bloqueio pode ser, sim, um grito silencioso que você dá, de alguém que está tentando controlar os próprios sentimentos ou que espera uma mudança, mas que ainda sente falta. Mas quais os sinais, Thaís? Os sinais de que a pessoa ainda pensa em mim, apesar de ter me bloqueado, Thaís? Então, mesmo bloqueando, a pessoa muitas vezes ela vai te mandar algumas indiretas, ela vai continuar vendo seu perfil de outras contas, muitas vezes até cria um fake para te acompanhar ou te acompanha ali pela conta de familiares ou amigos. Fica nos horários que você costuma estar lá online. Muitas vezes tenta manter contato com seus amigos, conhecidos e até perguntar de você. Muitas vezes a pessoa reage impulsivamente se você posta algo com outra pessoa, ela dá um sinalzinho de vida. Esses são indícios clássicos de que não houve desligamento emocional, somente físico. Próxima coisa a entender: bloqueio é controle e não esquecimento. O bloqueio pode até ser uma tentativa de desligar o cérebro. E estudos mostram que quando a gente está naquele sofrimento emocional, por causa do bloqueio, o nosso córtex pré-frontal, ele tenta bloquear estímulos que causam dor, como ver fotos, mensagens, stories da pessoa amada, ou seja, bloquear não é esquecer, porque ninguém engana o coração, né? É apenas tentar fingir que está tudo bem. Próxima coisa é entender estratégias diferentes conforme objetivos diferentes. Se você quer, meu bem, que a pessoa volte, a neurociência recomenda: não corra atrás logo após o bloqueio. Sim, crie escassez emocional. A ausência gera muito mais resultados do que o tete-a-tete fala-fala. E gera muitas vezes um sentimento de perda. Siga a sua vida com autoestima e se você quer apenas dar o troco, cuidado. Cuidado porque vingancinha pode te prender em ciclos infinitos de dor. Segundo estudos, quando você alimenta mágoas, você ativa o sistema límbico, que reforça o sofrimento emocional que você vai ter. Então, o feitiço virou contra o feiticeiro. Como agir, então, conforme o que você quer? Se o seu objetivo é reconquistar essa pessoa, trabalhe em você, foque em você e mantenha o mistério. Tenha controle emocional e deixe a pessoa com dúvidas. Evite qualquer ação impulsiva, desmedida, como ficar criando contas falsas para acompanhar a pessoa ou fazer algo que ela é que talvez faria. Se o seu objetivo é seguir em frente, use o bloqueio como um impulso para o seu crescimento pessoal, um impulso para olhar para frente e para redirecionar o foco para você mesmo.
Nosso cérebro precisa de novas experiências para reconfigurar as conexões afetivas e para colocar outras no lugar e assim esquecer. Se a pessoa te bloqueou, mas ainda pensa em você, a verdade é que o bloqueio pode doer tanto para quem faz quanto para quem sofre. Então, os dois ficam ali sofrendo. Se a conexão emocional for intensa, o bloqueio se torna apenas um esforço para tentar esquecer. Mas o cérebro vai lembrar, sim, vai ativar o sistema de recompensa, que ainda vai tentar buscar lá no seu íntimo aquele apego que ainda existe. Então, conclusão aqui é que isso não faz nem você esquecer da pessoa e também não vai fazê-la esquecer de você. Portanto, não se engane, bloquear não significa ausência de sentimentos. Muitas vezes é o oposto. É aí que muitas vezes você pensa mais, você sente mais e você sofre mais. É o reflexo de sentimentos que estão ali como um espelho diante de você. Então, se você quer realmente seguir em paz, a neurociência está do teu lado, te mostrando aqui como agir com inteligência emocional e não de uma forma impulsiva. Portanto, entenda, o seu bloqueio gera assim em você, gera assim na outra pessoa, e isso talvez não seja a melhor forma de contornar e de resolver as coisas. Quando o seu silêncio bate, ele vale mais do que 1000 mensagens desesperadas. E muitas vezes fala mais alto também do que o simples ato de bloquear. Por isso é importante, sim, sempre analisar a situação que você está e analisar também se realmente é pertinente para você usar o bloqueio com a pessoa. Não importa se ela te bloqueou, mas importa o que você vai fazer em relação a isso. E, se possível, evita assim bloquear a pessoa. Mesmo que você esteja bravo, mesmo que você esteja com raiva, esteja triste, esteja magoado, você pode acabar se arrependendo dessa ação ali cedo e talvez depois desse impulso você vai acabar se sentindo pior do que antes. Então, analisa assim com cuidado teus sentimentos para não agir apenas no calor das emoções, porque é isso que nos auto-sabota e é isso que muitas vezes acaba com as chances de resgatar algo que talvez ainda brilha e que é bonito e que está lá vivo no coração da gente. Mas quando a gente não governa as nossas emoções, os nossos impulsos e as nossas atitudes, a gente acaba sendo dominado por nosso leão interior, que muitas vezes vai sim nos colocar lá precipício abaixo. Então pensa bem aí, analisa tudo isso que eu te contei aqui e muito boa sorte aí para você. Me conta aí nos comentários o que você está passando, se está passando por isso, como é que está a tua situação e até o nosso próximo vídeo. Espero você e não deixe de conferir os vídeos que estão aqui nas playlists com mais dicas que com certeza vão te ajudar ainda mais. Até a próxima.